Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, começando com o versículo 9, e nós vamos, nesse instante, ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a seguir, está escrito assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Vamos orar. Amoroso Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, nós estamos agradecidos a Ti nesta noite, neste entardecer, por Tua bondade e por Tua misericórdia, Senhor. E agora nós temos lido porção de Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo venha até nós nesse instante e unja nossos lábios para falá-la, nossos ouvidos para ouvi-la, nosso entendimento, nosso coração para entendê-la. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda nesta noite, que possamos sair daqui felizes e satisfeitos. Como diziam os discípulos no caminho de Emaús, não ardiam os nossos corações enquanto Ele falava conosco? Sim, Senhor, balança nossas vidas, balança nossos corações nesta noite, enquanto o Senhor trata conosco através da Tua palavra, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Amém e amém. Nós cremos nas Escrituras. Podeis nos assentar, meus queridos. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é mais viva e eficaz, mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Se você está enfermo, se você está doente nesse instante, somente ao ouvir a palavra de Deus, se na verdade é a palavra de Deus, enquanto ela está sendo ministrada, somente creia que você pode ser libertado apenas em ouvir a palavra. Foi isto que disse aquele homem quando se encontrou com Jesus Cristo. Ele disse: dize apenas uma palavra e o teu servo será curado. Ele creu e aconteceu de acordo com a sua fé. Isto pode acontecer com qualquer um de nós nesta noite. Pode acontecer com você que está nos acompanhando aí por essas ondas de rádio. Jesus Cristo pode, nesse instante, mudar a tua vida e dar aquilo que você está necessitando. Eu quero, nesse instante, falar sobre revelação. Se fosse para intitular a mensagem deste entardecer, seria isto: a revelação dos 7 selos nos mostra que Deus não se contradiz. O último culto nós tratamos sobre o último sinal de Deus para o povo gentil. E o último sinal de Deus é a manifestação do sinal messiânico, mais uma vez na terra. Deus usando um homem, usando um profeta, e este profeta revelando as Escrituras e discernindo os pensamentos e as intenções das pessoas, e falando a palavra falada. Mais uma vez, Deus visitou seu povo e um profeta esteve entre nós. Nesta noite nós vamos falar sobre a revelação dos 7 selos, nos mostra que Deus não se contradiz. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, continuaremos falando sobre o sinal do Filho do Homem nos últimos dias. Na próxima sexta-feira continuaremos o assunto. No domingo pela manhã, no dia 9 estaremos na cidade de Campinas, na igreja do pastor Balbino Mota, e se o Senhor nos permitir, estaremos falando também sobre a revelação dos 7 trovões. Os mistérios contidos nos 7 trovões coloca a igreja na sua posição. Isso no domingo pela manhã, lá em Campinas. No dia 9, já estou adiantando para os ouvintes e para os irmãos aqui também. Você que tem a sua Bíblia, já vão lendo a respeito destas coisas no livro de Apocalipse. E no domingo à noite, se o Senhor nos permitir,
estaremos falando sobre a revelação dos 7 selos te dá equilíbrio doutrinário. São assuntos que pretendemos tratar com os nossos irmãos. Mas veja agora, a revelação nos mostra que Deus não se contradiz. Para começar, eu quero citar para vocês aquelas escrituras faladas pelo apóstolo divino. Ele disse: toda escritura é inspirada por Deus. Vocês creem assim? Então vamos repetir juntos, vamos dizer todos juntos? Toda escritura é inspirada por Deus. A Bíblia passou 1.600 anos para ser escrita, na forma na qual a temos hoje. 1.600 homens. Cerca de 40 homens diferentes, 40 autores diferentes, a escreveram. Eram homens como reis, como pastores de gado, pastores de ovelha, eram pescadores, eram médicos, eram pessoas iletradas, homens do deserto, homens da cidade, pessoas diferentes que viveram em épocas diferentes, mas falaram pelo Espírito de Deus, e quando depois pegaram todos esses escritos e juntaram, formou a Bíblia Sagrada. Deus em forma de letras, a carta de Deus enviada para esta nação, para esta geração, para este mundo, mostrando que há um Deus, e que esse Deus, que é Espírito, Criador dos céus e da terra, se fez carne para sofrer morte na cruz, em propiciação por nossos pecados. E isto tudo, este livro mostra para as pessoas, e Paulo chega a dizer: depois de você tomar conhecimento dessas coisas, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Amém? É isto. Se nós temos a coragem de afirmar que toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, não vamos apenas pegar o Novo Testamento e dizer que o Velho não é importante. Não vamos pegar o Velho Testamento e ficar com a Torá, como ficam os judeus. De maneira nenhuma. Você não, como uma águia, como um verdadeiro filho de Deus que quer voar nas alturas celestiais, você não vai conseguir voar nunca com uma asa só. Você precisa das 2 asas, Velho e Novo Testamento, para voar nas alturas insondáveis do conhecimento divino. Então, se um homem, se a mulher tem a coragem de afirmar que toda a Bíblia é inspirada por Deus, ela tem que primeiro estar disposta a crer naquilo que a Bíblia diz. Agora, é aqui que está o problema. É muito fácil dizer: bem, eu sei, eu creio que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então eu tenho que estar disposto a crer em tudo que está escrito nela. Crer e saber que aquilo é a verdade, e o que Deus exige para mim está na palavra. Ora, em tudo na vida existe porquês. Por que isto? Por que aquilo? E nem sempre nós conseguimos explicar ou entender os porquês das coisas, tampouco das Escrituras. A Bíblia, de uma certa forma, é uma carta aberta de Deus, enviada para a humanidade, enviada para o homem. Mas pelo fato de Deus ser infinito e nós sermos finitos, limitados, nós não damos conta de entender bem o que está escrito aqui. Não damos conta de entender com a nossa mente limitada, com a nossa pouca capacidade mental, intelectual. Nós não conseguimos entender estas escrituras. Por quê? Ela foi escrita, foi inspirada pelo grande arquiteto do universo. E os seus pensamentos são muito elevados. Você quer ler isso nas Escrituras? Abra agora a sua Bíblia, no livro de Isaías. Vamos ver aqui, no Velho Testamento, é antes de Jeremias. Vamos ver aqui Isaías capítulo 55, do livro do profeta Isaías. Isaías 55, versículo 8 e 9. E está escrito assim, está falando sobre Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? É por isso que o ser humano não consegue compreender a Deus e os seus mistérios, não consegue compreender as Escrituras, por causa dessa diferença do macro para o micro, do enorme para o tão pequeno, para o tão limitado. Por aí você vê como é difícil
entender a um Deus tão elevado, por isso é difícil entender seu linguajar, às vezes, um tanto quanto estranho para nós. O linguajar de Deus é estranho para a humanidade. O linguajar de Deus é estranho para as pessoas. Assim como o linguajar da águia, o grito de uma águia, é estranho para o cacarejar dos pintainhos. Ele não compreende o grito da águia. Ele só consegue compreender aquilo que a mãe galinha, no seu cocoricó, ciscando lá no galinheiro, lá no lixo, atrás de minhoca, catando lá no lixo alguma coisa. Eles conseguem compreender. Quando a grande águia passa no seu voo rasante e dá seu grito, eles acham uma coisa estranha. É isto que acontece quando Deus fala. A voz de Deus é como um trovão. Esse trovão pode ser imperceptível. Ora, quando Jesus Cristo fez aquela oração, a parte humana, Jesus era tanto homem como um Deus. Ele era Deus homem, Deus feito carne, Deus conosco. E quando ele disse, glorifica teu filho, houve uma voz que disse, já o tenho glorificado e mais uma vez o glorificarei. Era uma voz. No entanto, a Bíblia diz que eles ouviram um grande trovão. João Batista, quando ele estava batizando o Senhor Jesus, e ele ouviu aquela voz dizendo, este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. Vocês sabem o que é Deus Espírito, habitando num tabernáculo de carne, e disse, eu tenho prazer disto. Ora, quem ouviu aquela voz? As pessoas não ouviram aquela voz, mas o profeta João Batista, o precursor da primeira vinda, ele ouviu aquela voz muito bem audível. Aquilo, mas as outras pessoas não ouviram. Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, e aquela grande luz o trombou e o derrubou e o deixou cego, ele ouviu aquela voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, as outras pessoas ouviram, disseram que ele estava louco, via ele batendo com a sua espada para lá e para cá, lutando com alguém que ele não estava vendo, cego, às tontas. Todos tiveram que correr de perto para não ser cortado pela espada de Paulo. Mas viam ele falando, gritando, mas quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eles não ouviram a voz. Paulo ouviu, mas eles não ouviram. Ora, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Foi o que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só aprenderão a voz de Deus, só entenderão a voz de Deus aqueles que são suas ovelhas, aqueles que se alimentam do seu pasto, da sua palavra, de toda a palavra de Deus. Amém? É isto o que nós encontramos nas Escrituras. Então o linguajar de Deus é um tanto quanto estranho para a humanidade, para as pessoas. Eu posso aqui falar a noite inteira, e alguém pode estar me ouvindo lá na sua casa e achar que é um linguajar estranho, não entender nada disso. No entanto, aqueles que têm a semente eleita dentro dos seus corações se regozijam e dizem, é justamente isto que eu estava precisando. Aleluia! Eu assim diz o Senhor. Agora preste atenção numa afirmação aqui. Nem todos nasceram para compreenderem a Deus. Nem todos nasceram para compreender as Escrituras. E por não nascerem para compreender as Escrituras, é que procuram estudá-la, estudar a Deus. É que entram em seminários para estudar a Deus. Deus não pode, não deve ser estudado. Deus é para ser crido e obedecido. Qualquer homem que for estudar Deus e sua essência, se perderá na jornada. E você o encontrará caído à margem do caminho, com a sua mente cauterizada, cegado pelo Deus deste século. Porque o homem buscará entendimento, e este entendimento que ele busca, ele vai encontrar, justamente como Eva encontrou. Eva encontrou o entendimento da serpente, o entendimento de Satanás. E ela disse, você vai ser igual a Deus, conhecendo todas as coisas. E o que esse entendimento trouxe? O afastou de Deus. Quando o homem procura entender a Deus e os seus mistérios, eles se perdem. Começaram a estudar o grande mistério de Deus. Estudaram. E sabe aonde chegaram? Repartiram Deus em 3 pessoas. Doutrinas babilônicas, antigas, que vêm desde lá da Torre de Babel, quando eles criam em deuses estranhos, em vários deuses. Sempre o povo de Deus foi um povo monoteísta. De onde veio a verdadeira religião? A verdadeira religião veio dos judeus. Foi isto que Jesus disse, a salvação vem dos judeus. A verdadeira religião vem dos judeus.
E como eles criam? Eles sempre creram em um só Deus. Mas as outras nações eram politeístas. Os babilônicos, os fenícios, os gregos e todas as outras nações. Eles eram politeístas. Eles criam em vários deuses. E isto veio e se adentrou no meio do cristianismo, no 3º século. É por isso que quando você lê o livro de Apocalipse, lá na 3ª era da igreja, a era de Pérgamo, lá está escrito que estava estabelecido o trono de Satanás. Por que estava ali o trono de Satanás? Porque um sacerdote babilônico, um sacerdote da Babilônia, ele foi expulso de lá e trouxe todas as suas adorações pagãs e trouxe para a cidade de Pérgamo e lá estabeleceu o seu lugar. Foi assim que o diabo estabeleceu o seu trono na era de Pérgamo. Você encontra isso lá no livro de Apocalipse. E se dizendo apóstolo. E Jesus disse, e vocês, para a igreja original que permaneceu firme, vocês o têm achados mentirosos, porque os ensinamentos deles não condizia com a doutrina original apostólica. Então eles começaram a estudar o grande mistério de Deus, como pode isso, como pode aquilo, e disseram bem, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Aí está a Trindade, 3 pessoas, você não encontra essa palavra na Bíblia. Aí outros dizem, não, o Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é outra, e o Filho é outra, e o Espírito Santo é a força de Deus, então é só 2. Nunca eles vão entender o mistério de Deus. O mistério de Deus, Paulo explicou de uma maneira tão clara. Ele disse, Deus em Cristo. Este é o mistério de Deus. Sabe o que é o grande mistério de Deus, escondido desde antes da fundação do mundo? É que Deus é espírito e não uma pessoa. Deus nunca foi uma pessoa. A Bíblia diz, Deus é espírito. Quando esse espírito se tornou uma pessoa, ali não estava uma segunda pessoa de Deus. Ali estava Deus feito carne na terra, veio? É isto que diz as Escrituras. Mas como existem os 3 títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como Pai, Deus sobre o homem, como Filho, Deus com o homem, como Espírito Santo, Deus morando dentro do homem. Aí está as 3 manifestações divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre o homem, Deus conosco, Deus em nós. Isto era o que os apóstolos criam. É por isto que quando Jesus disse batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles não saíram batizando. A Bíblia diz lá em Lucas 24, 45, que foi aberto os seus entendimentos e eles compreenderam as Escrituras. E mesmo assim, eles não começaram a fazer o trabalho. Ficaram em Jerusalém. Só depois que veio o poder do alto, e agora aquele que foi, ressuscitou, subiu ao céu, voltou na forma de Espírito Santo, porque ele disse, eu vou e venho para vós. Aí sim, quando esse Cristo veio para morar neles, na forma de Espírito Santo, aí eles começaram a pregar, a continuar o trabalho. E como é que eles batizaram? Em nome do Senhor Jesus. Porque eles conheceram, eles sabiam que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. E Jesus pediu o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Este nome é o nome que foi dado a ele aqui na terra. Senhor Jesus Cristo. Isto está nas Escrituras. Qual é o nome do Pai? Ele disse, eu vim em nome do Pai. Que nome foi este? Jesus. Qual é o nome do Filho? O anjo disse para Maria, chamarás o seu nome? Jesus. Qual é o nome do Espírito Santo? Ele disse, o Espírito Santo será enviado em meu nome. Por isso que toda família no céu e na terra e debaixo da terra toma este nome, Jesus Cristo. É o único nome que será reconhecido, porque foi através deste nome que ele se deu a conhecer nesta terra. Fora disto é antibíblico, é heresia. Fora disto é caminhar para a perdição, é uma falsa adoração. Contrário a isto é a mesma coisa que um cheque sem assinatura, não será reconhecido. Vá. Um cheque bonito, pode até ter dinheiro na conta, mas entregue-se a assinatura para ver se o banco paga. Eu quero ver como essas pessoas vão se declararem filhas de Deus, filho de Deus, lá na glória eterna, diante do grande trono. Como vão ser reconhecidas? Porque não tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê? Não tem esse nome aqui. Ah, mas eu pertenci a tal igreja, passei tanto tempo lá dentro. Mas por que negou meu nome? Aceitaram o meu nome para curar o enfermo, para expulsar demônio, para exigir dízimo das pessoas em nome de Jesus, exigir grandes ofertas, para fazer isto, grandes obras, tudo em meu nome, não é?
para o dom de cura, para ganharem fama e popularidade na mídia, usaram o meu nome. Mas na hora do batismo, que é a única coisa que vai ser reconhecido, naquele dia, foi aquele nome usado na invocação, dizendo: eu estou nascendo para o reino de Deus, por isso eu estou me batizando no nome do Rei, Senhor Jesus Cristo. Não aceitaram. Por isso, quando chegar lá, não bate, o cheque está sem fundo, não vai ter dinheiro na conta. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Mas em teu nome, veja o que é que eles vão exigir de Deus. Mas em teu nome fiz isto, em teu nome fiz sinais, prodígios e maravilhas, em teu nome eu fiz. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É a pessoa saber fazer o correto, mas faz de uma maneira errada. Eles preferem chamar isso de uma falsa mensagem, de um falso profeta. O que é que podemos fazer? Aí diz, contradição nas escrituras. Ora, mas se Jesus disse Pai, Filho e Espírito Santo, por que Pedro disse em nome de Jesus Cristo? Então está se contradizendo. A revelação dos 7 selos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10, versículo 7 diz que nos dias da voz do 7º anjo, quando tocasse a sua trombeta, todos os mistérios seriam revelados. Amém. A revelação dos selos vem nos mostrar que não há contradição nas escrituras. Atos 2,38 é o cumprimento de Mateus 28,19. Até as referências da Bíblia leva lá. Mas o problema é que as pessoas querem compreender a Deus. Jamais o entenderão com a sua mente humana. Mas aqueles que são filhos de Deus, Jesus prometeu revelar as coisas para eles. Amém. Esta é a grande diferença, que a verdade divina não vem por conhecimento, não vem por estudo, ela vem por revelação. É a maneira de Deus falar direto no coração do homem. Jesus disse que esta revelação seria tão tremenda que os seus filhos jamais seriam confundidos. E ele faz as coisas de propósito. Ele diz, eis que põe em Sião uma pedra de quê? De tropeço. Uma rocha de quê? De escândalo, de ofensa. Muitos tropeçariam nela. Muitos tropeçam na doutrina, muitos tropeçam na palavra. Mas ele diz que aquele que crê, não é aquele que entende, que compreende, eu estou entendendo. Não, você tem que crer. Diz, quem nela crer, não será confundido. Amém? Esta é a razão porque Deus fala através de parábolas e símbolos. As pessoas deixam isto de lado. As pessoas não conseguem entender isto. Por que Jesus falava por símbolo? Porque Jesus falava por parábolas. Preste atenção, as escrituras, do Gênesis a Apocalipse, ela está escrita através de enigmas, parábolas e símbolos. Vem? Para quê? Para que ficasse oculto aos olhos das pessoas. Porque os mistérios de Deus, Ele não deixa aberto para todo mundo, de maneira nenhuma. Aí você diz, mas que Deus é esse? Por que Ele esconde? Porque Ele é onisciente. Ele é onisciente, Ele é infinito, Ele sabe do fim desde o começo. Você acha que Deus se surpreende, irmão? Você acha que Jesus Cristo ficou feliz, ficou satisfeito, deu pulo de alegria no dia que você levantou a mão e o aceitou como seu Salvador? Você acha? A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Veja, agora, lembre-se daquilo que ele disse para Jó. Onde estava tu quando eu pus os fundamentos da terra e os filhos de Deus se alegravam e batiam palmas e se regozijavam na minha presença? Onde estava tu? Vem? Há festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas você acha que Jesus Cristo faz uma grande festa no céu? Você acha que é isto? Os anjos se regozijam, eles lançam suas salvas, eles cantam santo, santo, eles dão glórias, aleluia, ao grande Senhor, ao grande Jeová, ao grande Mestre, que está lá sentado no trono, o que é digno, que foi morto e voltou a viver, está lá. O poder vivificador não deixou no sepulcro. Vem? Os anjos se regozijam, porque eles estão esperando que chegue aquele dia, quando eles vão poder contemplar a nossa face. Porque as escrituras dizem que a cidade está preparada, e os anjos que o ajudaram na construção, assim como os anjos são ajudantes na construção do homem natural aqui na terra, estão ao nosso redor, velando por nós, cuidando de nós. É o que diz a Bíblia, os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que os temem e os livram. Deus tem enviado os seus anjos para cuidar do seu povo aqui na terra, mas as hostes angelicais, que são milhares de milhares, e estão aguardando o dia quando vão ver. Eles querem ver quem é este povo
que esse povo tão especial, que esse povo tão sobressalente, que vai entrar por aqueles portais de ouro, e eles vão dizer, era esse o povo que o rei foi lá, se humilhou, deixou toda esta glória para ir buscá-lo. É esse povo, eles estão esperando por esse dia. E cada vez que um eleito, ele entra pelos canais exigidos por Deus, cada vez que um homem, que uma mulher reconhece que é filho de Deus, sim, a Bíblia está se cumprindo, e cada vez fica mais próximo daquele encontro de anjos e seres humanos, todos criados por Deus. Amém. Isto vai ser uma grande festa. Mas você acha que Deus não já sabe quando uma pessoa se converte? Você acha que Deus não sabe da sua vida? Deus sabe do fim desde o começo. Por isso a Bíblia foi escrita, estou voltando ao assunto, através de parábolas, símbolos e enigmas, que era para que as outras pessoas não compreendessem. Aqui está o que nós chamamos de predestinação. Antes do mundo existir, Deus já tinha te escolhido para a vida eterna, porque Ele sabia que você na terra iria aceitá-lo, e desde já Ele já escreveu o seu nome no livro da vida. Quando você vê alguém, aqui uma pessoa se converteu, venha cá, irmão, e vamos orar por esta pessoa para que Deus escreva seu nome no livro da vida. E oram assim, Jesus, escreve agora o nome das pessoas no livro da vida. Isto é antibíblico. No livro de Apocalipse, diz que o nome dos filhos de Deus estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Isto é o que diz a Bíblia. Bem? Antes do mundo existir, seu nome já estava lá. E aquele que não tem seu nome lá, não adianta, ele pode até vir para a igreja, pode ser um bom frequentador, pode ser um bom dizimista, pode ser uma pessoa fiel, pode praticar boas obras, mas no entanto não tem semente. É como um ovo. Aquela galinha que não esteve com o galo, ela vai colocar um ovo idêntico, igualzinho àquela outra que esteve. Agora você põe para chocar, e dali, não sei se é 3 semanas, veja a diferença. Um tem o pintainho lá dentro, bicando a casca para sair, o outro não. É chamado de ovo goro, não tem vida em si mesmo. Sim, isso é o que vai acontecer. Muitos, mas eu achava que era filho de Deus, perdi meu tempo. Perdeu tempo? Perdeu tempo? Sim, perdeu tempo mesmo. Nem gozou deste mundo, nem gozará do outro, porque está fazendo as coisas pela metade. A começar pelas doutrinas bíblicas, pelos princípios das Escrituras, que eles não cumprem. Porque a Bíblia foi escrita por parábolas e símbolos. Por quê? Foi perguntado para Jesus. É para que as outras pessoas que não têm semente não compreendam aquilo que Deus está mostrando para os seus filhos. As outras pessoas não têm o direito de compreender a voz de Deus. Elas não têm o direito. Por isso que a voz de Deus não é ouvida por eles. Elas preferem escutar Leandro Leonardo. Elas preferem escutar Chitãozinho Chororó. Elas preferem escutar qualquer outra pessoa. Elas conseguem captar muito bem Elvis Presley. Elas aprendem até a cantar inglês sem nunca ter aprendido inglês. Isso é falar em línguas também. Mas elas aprendem. As pessoas aprendem. Mas a voz de Deus, elas não conseguem, elas não compreendem. Aquilo não é para elas. Não é para elas. Aí você diz, mas por que então temos que pregar? Por que temos que pregar? É porque nós não sabemos quem são os filhos de Deus. Eu não sei. Você não sabe quem é o eleito. Por isso que o evangelho tem que ser pregado como se fosse para todos. Mas nós sabemos que muitos são chamados e somente poucos serão o quê? Escolhidos. É assim que diz as Escrituras. Bem? Aí chegaram para Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, por que sempre estás falando por parábolas? Foi assim que eles perguntaram. Porque nem eles estavam entendendo. Jesus pregava em cima das montanhas, o povo ia embora. Os discípulos rodeavam e eu quero saber o que foi aquilo. Né? Eu quero saber, eu quero entender. Aí Jesus ia explicar para eles a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. E as outras pessoas que foram embora? Disseram, mas Senhor, por que tu falas por parábola? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Para que eles, mesmo vendo, não entendam. E ouvindo, não compreendam. E para que não se convertam e sejam salvos. Sabe o que é isso? Predestinação. Aí Paulo diz, a injustiça da parte de Deus? Será que Deus é injusto então? Ele chora. Como é que o vaso vai ter poder de chegar para o oleiro e dizer, por que me fizeste assim? E se ele quis fazer vaso de honra,
e vaso para dispor, nós não temos nada do que reclamar, porque Ele é soberano. Amém? Sim, você não corre perigo de não entender. Eu não corro este perigo que as outras pessoas correm. Você não corre este perigo, caso contrário você não estaria aqui. Aos seus filhos, aqueles que se identificam com a palavra, Ele prometeu revelá-la para eles. Enquanto as pessoas não compreendem, Deus prometeu revelar sua palavra aos seus filhos. Por isso que disse o mensageiro, o profeta para a era Laodiceia. Ele disse: somente por revelação divina é que se pode compreender a Deus e os seus mistérios. É assim que, quando ele pregou a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, ele disse: somente por revelação divina se pode conhecer a Deus e os seus mistérios. Veja bem uma coisa. Os filhos de Deus, para começar, eles não arrazoam em seus corações. Eles não arrazoam. Eles não ficam discutindo essas coisas. Eles simplesmente creem em tudo que diz a palavra. Você acha que precisamos pregar todo culto sobre corte de cabelo para as irmãs? Não. Se ela é uma semente eleita, ela já viu nas escrituras lá. Cabelo pisando na cabeça. Produza lã, produza. Vamos, eu quero leite. Não. Não. A ovelha só precisa ser alimentada. E o leite, a lã, ela produz naturalmente, porque é de sua natureza produzir. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Agora, os filhos de Deus, eles não arrasam em seus corações. Eles crêem em tudo que está escrito na palavra. E é isto que faz a diferença do crente para o incrédulo. Quando eu falo do incrédulo, não estou me referindo àquele homem que está na sarjeta agora, não. Eu não estou me referindo à prostituta que está nesse instante vendendo o seu corpo. Eu estou falando do incrédulo, daquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, como se fosse desodorante para todo lugar. Não esquece a Bíblia em lugar nenhum, mas não tem coragem de praticar o que ele exige, de maneira nenhuma. Tampouco de pregar o que está nas Escrituras, porque se ele pregasse, as coisas seriam diferentes. Para começar, um homem que pregar a Bíblia como ela é, ele vai ficar sozinho. A sua igreja não vai aumentar, multiplicar, encher, se tornar maior, de maneira nenhuma. Não. Veja as igrejas que mais crescem. Veja as maiores. Veja se eles pregam as Escrituras. Não, eles pregam cura, bondade para o corpo, para o físico. Fazer campanha para comprar a casa nova, para saldar as dívidas, para limpar o nome na praça. Quem não está endividado? Quem não está com problemas? Então é uma vida direcionada para este mundo, para o terreno. Estão longe do ser espiritual. Estão longe de uma vida espiritual na palavra. E o povo quer ser espiritual? Não, eles querem serem carnais. Por isso que hoje todo mundo é crente. Por isso que é moda ser crente hoje. Envergonhando o evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos. Hein? Envergonhando a palavra. Envergonhando, escandalizando as Escrituras. Usando o título de cristão, de crente, de filho de Deus. E pagarão muito caro por causa disso. Porque seria melhor não conhecesse nada das Escrituras do que conhecendo, não cumprindo-a. Jesus disse: é pior. Melhor se não conhecesse. É por isto que você não é incrédulo, porque você crê. Igreja, quando Deus te mostrar algo, mesmo que você não entenda aquilo, veja, mesmo que você não entenda, nem saiba explicar, mesmo assim procure crer. Existe algum ponto nas Escrituras que você ainda não entendeu? Existe alguma coisa nesta Bíblia Sagrada, nesta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que você ainda não entendeu? Não procure entender, creia. Eu não estou compreendendo, creia, porque os discípulos não estavam entendendo muita coisa que Jesus falava, mas eles criam. Eles sabiam. Pedro disse: para quem iremos? Não temos para onde ir. Nós não estamos entendendo isso, mas nós vamos ficar aqui te ouvindo. Só tu tens palavra de vida eterna. Não entendemos como é isto. Mas eles não procuraram entender. Eles creram. E tem uma coisa: todo aquele que crer, Deus não faz eles compreender, não. Deus revela no seu coração, é a Ele próprio, a ponto da pessoa daqui a pouco: puxa, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Sabe o que Pedro disse para Jesus ali, quando ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Ele disse: eu creio que tu sou o Messias. Sabe o que é o Messias? O Messias seria o Deus Criador vivendo entre os homens na forma de carne. Na forma de carne. Este era o Messias. Por isso que os judeus não puderam entender Jesus, não puderam aceitá-lo como Messias, porque eles esperavam o Messias que fosse pegar na espada para libertar, para sentar no trono de Davi. Era isto que eles esperavam. Mas, no entanto,
Ele não veio ali como filho de Davi. Ele estava naquela etapa de quê? Filho do homem. Ali estava Deus no seu ofício profético. Filho do homem. E eles estavam pensando que ele já viria como filho de Davi. Ele virá como filho de Davi para estabelecer o reino milenial. Tudo foi escrito em símbolo, em parábola, justamente para as pessoas não entenderem. Mas aqueles que crerem, ele prometeu revelar para eles. O problema é que as pessoas querem entender as coisas de Deus através dos seus próprios pensamentos. Primeiro, para que você possa compreender o mistério de Deus, você precisa então deixar de lado a sua mente. Paulo diz que só quem tem a mente de Cristo, amém? Paulo disse, quem entendeu a grandeza de Deus? Quem entendeu a sua profundeza? Ele disse, mas nós temos a mente de Cristo. Essas foram as palavras de São Paulo. Vem? Aí já não é mais meu pensamento, já não é mais seu pensamento. É Deus pensando através de você. E somente Deus pode reconhecer Deus. Somente a parte de Deus, que é a fagulha de vida eterna, que Ele colocou em seus eleitos, em seus filhos, é que pode reconhecê-lo quando Ele vem, através de sua palavra. Amém? Para entendermos a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, precisamos esvaziar nossas imaginações próprias. Precisamos deixar de lado o nosso conhecimento de lado. Vem? Eu seria um nércio se eu estivesse aqui mostrando conhecimento meu, sabedoria minha. Esta é uma tremenda responsabilidade. Nós temos que ter o cuidado de só falar aquilo que está na Escritura, aquilo que está na palavra. Por isso que o profeta de Deus para esta era, ele teve muito cuidado quando ele dizia para a sua igreja, para os pregadores, não diga nada além daquilo que está nas gravações. Não vão além das fitas, porque eu tenho vos falado, assim diz o Senhor. Tudo que eu tenho vos falado durante esses tantos anos, alguma vez falharam? Alguma vez eu disse algo que não se cumpriu ao pé da letra? Alguma vez Deus enviou um recado para vocês que aquilo não chegasse a acontecer? Então creia nas minhas palavras e não diga nada além disso, porque eu tenho vos dito a verdade. Isto ele deixou bem claro para as suas congregações. E eu quero concluir nesse instante lendo aqui na mensagem a ele ouvir, pregada por William Branham, parágrafo 11, alguma coisa sobre este assunto. Eu comecei dizendo, a revelação dos selos mostra para os filhos de Deus que Deus não se contradiz. Vamos ver aqui, mensagem a ele ouvir, parágrafo 11, vou terminar com esta leitura. Quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, então teremos simplesmente uma confusão disto, porque aí você misturou. Porque conhecemos somente através de polegadas, de pés, milhas e assim sucessivamente. Veja, por onças, libras, alqueires e tudo mais. Isto é tudo que nós sabemos. Nós somos pessoas do tempo. E Deus é eterno. Ele não tem polegadas, milhas, nem ontem, nem amanhã. É tudo eternidade com Ele. E tentamos trazer a grande, infinita mente de Cristo até a nossa pequena, infinita mente. E nós simplesmente ficamos confusos. Então a melhor coisa a fazer é ler a sua palavra e lembrar que a sua palavra não irá contradizer a si mesma. Amém? Aí sabe o que é que os teólogos fazem? Sabe o que é que os teólogos fazem? Quando eles não dizem que há contradição entre Mateus 28:19 e Atos 2:38, num Jesus diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No outro, os apóstolos batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Então sabe o que é que eles dizem? Está vendo? Pedro errou, eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Eles não sabem que assim estão blasfemando contra o Espírito Santo. Quando eles chamaram Jesus de mentiroso, Jesus disse, eu vos perdoo. Mas quando o Espírito Santo vier e vocês blasfemarem contra ele, não haverá perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Quando foi que ele voltou na forma do Espírito Santo? No dia de Pentecoste. E ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, e Pedro se levantou e pregou um sermão dos 15 a 20 ou 25 minutos, as pessoas se compungiram, ficaram, o que eu faço? E chegaram e disseram, o que faremos? Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora,
Como é que eu vou ter coragem de dizer que Pedro errou no dia de Pentecostes, se ele estava cheio do Espírito Santo? Então dizer que Pedro cometeu um erro é o mesmo que blasfemar contra o Espírito Santo. Ele ali estava mostrando que é ter o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ser batizado em nome do Senhor Jesus. Bem, vamos concluir aqui. Tenho estado no ministério por 31 anos, quando ele pregou esta mensagem. E tenho oferecido todo tipo de ordenado por 1 ano, para qualquer um. Ele fazia este desafio. Os grandes homens da Igreja Batista, os ministros principais, conviveram com William Branham. Os fundadores das Assembleias de Deus conviveram com ele. Os gideões internacionais conviveram com William Branham. Era quem financiava a sua campanha. Eles alugavam grandes salões, digamos aqui em Francisco Morato. 2 ou 3 igrejas aqui, diferentes denominações. Elas alugavam o Progresso, bem, por 1 semana. E convidava o grande pregador, o William Branham, para vir pregar para eles. E podia convidar todos os enfermos, todos os doentes, problemáticos, cancerosos. Os hospitais enviavam as ambulâncias com os doentes desenganados dos médicos, para receber a oração daquele homem simples, baixinho, careca. Bem, na cidade de Durban, na África do Sul, o prefeito chamou no final de sua reunião e disse: venha cá, William Branham, veja ali. Estava a fila de caminhões e ônibus e tudo mais. Caminhões e mais caminhões cedidos pela prefeitura local, levando de volta muletas, cadeiras de rodas e todos aqueles aparelhos ortopédicos e coisas que as pessoas tinham quando vieram para a reunião. Todos curados e libertados pelo Senhor. Em uma de suas campanhas, tantas pessoas que foram curadas ali, milhares delas. Não deu para todo mundo entrar na tenda. A polícia que tomava conta de tudo, não tinha como entrar mais, não cabia. A maioria ficaram do lado de fora, ouvindo pelos alto-falantes, pelos aparelhos do rádio, né? Pelas ondas, circuito integrado de FM, nos aparelhos dos carros. E tinha as pessoas de cor, e naquele lugar tinha segregação. As pessoas brancas não podiam se juntar com as pessoas negras. E ele disse: eu vou orar pelas pessoas lá. E o seu filho disse: papai, acho melhor o senhor não ir. Se o senhor for orar pelas pessoas de cor lá do outro lado, vai haver uma confusão muito grande, porque aqui nesta cidade eles não se juntam. William Branham acabou a reunião e disse: vocês lá continuem crendo que Deus curará vocês. Ele acabou a reunião, saiu dali, o levaram para o hotel, e o anjo de Deus, a coluna de fogo, saiu da reunião e foi olhar para as pessoas de cor. O profeta já estava no seu quarto de hotel, e o anjo de Deus curando, as pessoas levantando cadeira de rodas, os cancerosos sendo curados lá. Ele disse: vocês creiam, somente creiam, que o mesmo Deus aqui estará visitando vocês aí. Todo mundo queria financiar as campanhas de William Branham. Ofereceram avião, dinheiro, alto salário de milhões de dólares para ele. Venha para a minha igreja, pregue na minha igreja. Ele disse: como? Na sua igreja tem mulher pregadora, e a Bíblia diz que a mulher não pode ensinar. Outro dizia: venha para a nossa igreja, nós precisamos de um homem com a campanha que você faz. Ele disse: como? Vocês creem que Deus é 3 pessoas? E eu vejo na Bíblia que Deus é um. Vem? Enquanto ele estava curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os oprimidos, todos queriam eles. Mas quando ele pregou a sua doutrina bíblica, ninguém quis aceitá-lo. Chamaram de falso profeta. A mesma coisa fizeram com Jesus. Aquela mesma multidão que se alimentaram, 5.000 pessoas que se alimentaram de pão e de peixe, eram os mesmos que gritavam: crucifica-o. Vem? Enquanto ele estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas, todos queriam ficar com ele. Mas quando ele começou a pregar a sua mensagem, ele ficou sozinho, apenas com os 12 entre eles. E ele ainda chegou e disse: vocês também não querem me deixar? Aí foi quando ele disse: eu não tenho para onde ir, sim, eu fico contigo. Amém? Eles seguiram com suas doutrinas e rejeitaram a mensagem que Deus tinha enviado através de seu mensageiro. Então, concluindo aqui, deixe-me concluir rapidinho, já estou passando do horário. Eu tenho estado no ministério por 31 anos e tenho oferecido todo tipo de ordenado por 1 ano para qualquer um que pudesse me mostrar uma escritura que contradiga com a outra e que não pudesse estar de acordo com a palavra de Deus. Isto é certo. Quando as pessoas lhe disserem que a palavra contradiz a si mesma, você lhes diga que elas não sabem do que estão falando. Deus escreveu isto em enigmas e parábolas, para que então ele pudesse esconder isso dos olhos dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Aí está a resposta, porque a Bíblia foi escrita através de símbolos. Perguntaram a Jesus e ele disse justamente isso, para que eles não entendam. E por isso que em Mateus 11, 25, eu creio,
Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que tendes ocultado estas coisas aos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Amém. É isto. Ora, você não apanha isto como se estivesse lendo no jornal. É uma revelação espiritual. E é revelado àqueles que estão interessados em aprender de Deus. Amém? Vocês estão dispostos a aprender de Deus? Amém? Então, se você está disposto a aprender, Deus está obrigado a revelar sua palavra a você. Do jeito que ele revelou seus planos a Abraão e disse: eu não posso ocultar a Abraão o que eu vou fazer, porque ele é meu amigo, ele me ouve, ele me escuta. Ele foi e revelou para Abraão a obra que ele ia fazer em Sodoma e Gomorra e lhe deu a promessa do filho. Para aqueles que ficam ao lado do grande Jeová, para aqueles que ficam ao lado de sua palavra, ele prometeu revelar todos os seus mistérios. Todos os seus mistérios, não é um ou dois, é todos os mistérios da Bíblia. Ele prometeu revelar através de uma mensagem nos últimos dias, que somente os eleitos poderiam ouvi-la. As outras pessoas ouvirão qualquer outra voz, menos a voz de Deus nesses últimos dias. Mas Deus tem nos dado graça e tem aberto nossos olhos, tem aberto nosso entendimento, e nós não temos deixado passar por alto estas coisas. Quando Deus fala, nós dizemos: amém, isto é o assim diz o Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por estas coisas. Senhor Jesus, nosso bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade e por tua misericórdia. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Nós cremos na tua palavra, nós cremos em toda a Bíblia, Pai. Enquanto as pessoas estão preocupadas em cantar, enquanto as pessoas estão preocupadas em dançar, enquanto as pessoas estão só preocupadas com louvores, nós estamos preocupados em aprender a tua palavra. Porque o Senhor disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor não disse que a fé viria por muito orarmos. O Senhor não disse que a fé viria por muito cantarmos. O Senhor não disse que a fé viria por muitos lermos. O Senhor disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós temos ouvido esta palavra nesta noite, Pai. E a fé que ela tem produzido em nossos corações, pedimos que nesse instante ela seja acrescentada. E que os meus ouvintes sejam abençoados. Que esta igreja aqui visível receba a bênção da tua palavra, Senhor. Que os enfermos sejam curados. Que os oprimidos sejam libertados. Que aquelas pessoas que estão sobrecarregadas de dúvida, que recebam o esclarecimento do Espírito do Senhor. Há alguns dos meus irmãos, dos meus ouvintes, que porventura estejam me ouvindo nesse instante, que estão com problemas em seus lares, problemas familiares, de brigas, de divisões, separações, traições nos lares. Ó Pai Santo, envia neste momento o teu anjo forte e poderoso, e se ponha entre esta mulher que crê, entre este homem que está crendo, e o seu problema que o está oprimindo, Pai, e realiza a tua obra. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo, no teu precioso nome, Senhor, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Sublime graça do Senhor. Cante. Que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Sublime graça. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, amém. Aperte a mão do seu irmão e dê para ele aquilo que você tem de melhor. Dê a bênção de Deus para o seu irmão. Diga: Deus te abençoe. É o melhor presente que você pode dar para o seu irmão. Diga: Deus te abençoe, e até nos vermos outra vez.
Deus te abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Amém.